pode sonhar, com Teresa Collor. Oi, mais uma vez estou aqui nesse estúdio maravilhoso do meu amigo Hélio Silliman, que gentilmente teve essa ideia de me convidar para fazer um podcast. E eu estou muito feliz, porque esse já é o 4º podcast que eu estou aqui fazendo e estou me sentindo assim iluminada de estar aqui nesse lugar e junto com as pessoas que eu tenho convidado, que têm aceito com o maior carinho de vir aqui dividir com vocês a experiência, o conhecimento e toda uma história. Quero agradecer também ao Serginho, que sempre gentilmente manda as flores da Estrelícia. Sempre essa rosa aqui, elas são já nacionais e vêm do Ceará. Então, a gente tem essa produção que é uma beleza, né? A gente saber que o Ceará também produz flores maravilhosas, além de toda a produção artística que o Ceará tem, assim como Alagoas e assim como Minas Gerais, que aqui a nossa querida Shirley Paz Leme está aqui para conversar com a gente sobre toda uma carreira e uma história de um trabalho maravilhoso. A Shirley é uma artista consagrada, nasceu em Minas Gerais, mas hoje já vive em São Paulo há algum tempo, porque São Paulo é o coração do Brasil, aqui que pulsa toda essa questão daqui brota, né? Mas a sua origem mineira, ela não deixa, e tem toda uma história voltada à sua infância no interior de Minas, na região de Cachoeiro Dourado. Então, era uma pessoa brilhante e eu queria trazer essa pessoa aqui para vocês, para a gente falar do conhecimento, né? Shirley fez a Universidade em Minas Gerais de Belas Artes e tem um histórico enorme, teve nos Estados Unidos, mas ela vai dar uma palavrinha, né, contando aqui, e a gente vai interagindo, não é isso, querida? Isso, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estudei, formei na Faculdade de Belas Artes da UFMG, que é a Faculdade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu sempre fui muito curiosa e muito cedo eu já queria pedir uma bolsa de estudos para ir para o exterior, para desenvolver mais o meu pensamento. Então, em 83, eu ganhei uma bolsa da Fundação Fulbright e fui para os Estados Unidos estudar. E lá eu fui primeiramente para a Universidade de Buffalo, New York, no estado de Nova York. Depois de lá fui para Tucson, no Arizona, que era a Universidade do Arizona, Tucson. E depois eu fui transferida para a Universidade de Berkeley, JFK, UCLA, San Francisco Art Institute, onde eu estudei. Mas eu quero salientar que ela sempre foi uma pessoa muito curiosa e buscar arte e entender todos esses movimentos. E ela foi aluna de Amilcar de Castro, que é um nome de renome internacional, né? Um escultor maravilhoso, que você teve muita proximidade com ele. Sim. E ele trouxe para ela, que é uma menina nova, e lá a gente naquela época não tinha uma facilidade de literatura, quer dizer, os livros eram raros, você não tinha. Hoje a juventude vê isso aqui, todo mundo está conectado, todo mundo clica no telefone, sabe o que é, quem é, busca, pesquisa, mas era dificílimo. E essa questão da literatura ligada à arte era muito restrita. E ele te apresenta, né, o Paul Klee, né, e Kandinsky, que vai lhe dar uma influência muito grande no começo para você sair daquela arte convencional, né? Você começar a vislumbrar que a arte está muito mais do que só o retrato fidedigno de uma pessoa ou de uma paisagem, não é isso? Na época que eu estudei, nos anos 70, a Escola de Belas Artes tinha acabado de se formar na UFMG. Tinha poucos anos,
e ainda o ensino era mais acadêmico, a gente tinha que copiar, é mais um treino do olhar. Então, a gente tinha que copiar para treinar o olhar. Mas eu gostava mesmo era de inventar. Eu gostava de inventar as coisas. E com a Amilcar, coincidiu que eu inventava e mostrava para ele, e ele me incentivava. Porque ele foi meu professor no primeiro ano que eu entrei. E ele era professor de composição e desenho. Então, eu travei uma amizade com ele que durou a vida inteira. A Amilcar morreu em 2002, não foi? Acho que foi por aí. Por aí, né? Mas é um artista consagradíssimo, né? Uma referência. E você teve a sorte de ter tido esse link, né? Que te abriu o mundo. Então, ela começou a enxergar, o olhar dela abriu para ver coisas que normalmente a gente não vê. Como no Nordeste a gente chama pucumã, mas lá chama picumã, que são aquelas teias de aranha que a gente vê nas casas, nas casas vernaculares, que são as casas de tijolos, a construção antiga, né? Que também foi uma fase sua da fotografia, né? Você fotografou muito tudo isso, né? Acompanhou tudo isso. Depois você começou a sair também da fotografia e ir para uma arte que saía do plano, do desenho, né, dessa questão, ir para a arte mais tridimensional, não é isso? Com a tapeçaria. Eu acho que quando a Amilcar me apresentou o Paul Klee, por exemplo, e o Kandinsky, eu trabalhava com linhas e era isso que eu fazia na época. Mas o que foi mais interessante é que eu via a pesquisa que o Paul Klee fazia. Ele pintava sobre tela, mas também pintava sobre cartão, pintava sobre outras coisas, e ele criava, experimentava muito, porque ele é um artista que não tem uma qualificação para designá-lo. Ele não é designado cubista ou abstrato, ele é um artista que se levanta sozinho na história da arte. Então, com ele, eu aprendi que eu podia experimentar em vários meios. Então, eu desenhava sobre papel, sobre tecido, sobre um monte de coisas. Você fugiu da regra convencional que a universidade lhe dá, né? Porque ela tem um molde, uma coisa mais padrão, isso, né? E aí eu fui para pesquisa de materiais e de aquilo que eu via que me interessava, eu comecei a fazer. E uma das coisas, quando eu estava na Escola de Belas Artes ainda, eu comecei a pregar materiais sobre o papel, que eram linhas para trabalhar a linha e tudo, que eram cordões tridimensionais. E o Amilcar me disse, olha, tem uma professora nova que está dando aula de tapeçaria, que pode ser uma coisa interessante para você trabalhar a questão da linha tridimensional. E aí eu fui ter aula com a Marlene Trindade e fiz uma série de tapeçarias que ressaltava a linha saindo do plano e do plano do papel e do plano do tecido também. E depois disso, eu realizei um parque, fiz um projeto enorme que durou mais de 3 anos, trabalhando 4 anos, que era um playground inventado por mim, que eram os brinquedos que eu usava quando criança na fazenda improvisado. Então, eu ressignifiquei essa ideia, né, desses brinquedos e realizei um parque que tem... Todo com cordas, né? Com cordas e madeira, onde as crianças podiam estar, subir, não só criança, mas adultos também. Então, esse foi um parque
de 10 mil metros quadrados e tinham mais de 30 tipos diferentes de brinquedos interativos, assim, né? E depois disso eu ganhei a bolsa e fui para os Estados Unidos. E lá, nos Estados Unidos, eu comecei a pensar na minha terra. Porque o parque já era trazer a minha terra para outro lugar. Que era a fazenda, minha terra era a fazenda. Você estava trazendo a sua infância para a cidade, né? Para a questão urbana. Isso. Né? Porque essa memória vem forte, né? Vem forte. Eu tenho muito isso, assim. Porque eu acho que eu fiz um trabalho de literatura, que são essas frases que eu escrevo, que é assim, minha terra está em mim. A gente sai da terra da gente, mas a terra da gente não sai da gente. Né? Então ela está dentro de você. Você saiu do Alagoas, mas o Alagoas está dentro de você. E eu não quero tirar, não. Ela está aqui plantada. Então, é isso. Toda a minha pesquisa gira em torno desse lugar que eu vivi na minha infância, que é a fazenda. Então, foi aí também que você, depois das fotos, que você passa um período, aí você começa a descobrir as tipo que a gente chama, aquelas teiazinhas que ficam lá no teto, no telhado, né? E elas, como eram casas que usavam fogão a lenha, aquela teiazinha que a gente pode chamar de picumã, mas também meio de aranha, tipo uma coisinha assim, elas são brancas, mas com a fumaça do fogão a lenha, ela dava essa tonalidade daqui, ó. Porque olha que bonito as isso. teias ficam nos telhados, no alto. E aí essa fumaça, ela sobe e ela, de uma certa maneira, ela atinge, ela enegrece a teia, ela incorpora o tom da fumaça. Né? Aí absorve. A fumaça é impregnada pela... A teia de aranha impregnada pela fumaça. E ela vai criando um chumaço. Fica preto e esse chumaço, ao tocar, ele se desfaz. Então, é uma matéria só feita para o olhar, para ver. Então, para realizar esses desenhos de Picumã, eu na verdade, toco esse chumaço, ele fica no ar e eu capturo no ar com uma folha de papel, como se fosse uma pescaria, né? Como se fosse uma performance, na verdade, é uma performance. Então, é um trabalho que eu chamei de fumaça-ação, porque a ação, eu tenho que fazer uma ação para capturar esses desenhos. O parque foi um marco muito grande na sua história, né? Aqui ela fez um desenho, né, como uma planta baixa, tá vendo? Aqui dá para se ver. E aí depois eu já mostrei essa imagem, mas aqui é a parte da execução, ó. Que interessante, né? Porque um parque todo com natural já, olha que bonito. A pena é que não era um lugar coberto, né? Quer dizer que o tempo... Não, mas esse parque durou mais de 20 anos. Na verdade, ele duraria eternamente. Aconteceu que eu fiz isso em um parque da cidade e eles queriam, como eram 10 mil metros quadrados, e eu ocupava uma área grande. E o parque foi ficando pequeno, porque a cidade foi crescendo. E o parque foi ficando pequeno e eles queriam quadras para jogar peteca, para jogar tênis. Em Minas o pessoal adora jogar peteca, né? E aí eles resolveram, então, desfazer o parque, destruir e fazer quadras no lugar. E foi assim, exatamente em 2015 que ele foi destruído, sem me consultar. Eu poderia, se eu quisesse, ter criado uma questão. A prefeitura, porque nós fomos
foi um projeto que foi bancado pelo Ministério da Cultura, Ministério da Educação. Então, era um projeto que nós tínhamos toda a papelada. Todo embasado, né? Todo, com pesquisas locais também, com as crianças dos bairros. O problema é esse, né? Assim, o desrespeito com o artista, né? Porque desmancha e acabou, né? Não tem uma satisfação, né? Podiam ter relocado, né? Até para um lugar mais distante ou para uma cidade, perto de uma cidade histórica, né? Eu tenho o projeto, continua meu, né? O projeto sua autoria, eu posso refazer. Mas eu não fiquei muito triste na época, foi exatamente quando eu mudei para São Paulo, em 2005. Mas você fica tão triste, você não tem mais aquele ânimo de remontar uma coisa que foi uma vivência, né, muito grande e bacana. Mas aí, a cada vez mais, a Shirley foi se voltando a essa visão do cuidado e da ligação homem-natureza e o respeito pelo meio ambiente, né, que aqui eu estou dando preferência. Aqui no programa, a gente tem esse viés de buscar pessoas que têm respeito e que trabalham com sustentabilidade, com alerta à população que vem da importância que é o meio ambiente. Eu acho que a gente que faz comunicação, quem vem aqui, tem que ter esse olhar para que a gente não vá sofrer tanto como já estamos sofrendo. Você vê, o Brasil passou agora por problemas imensos de queimadas. Agora, você vê, de repente, é chuva violenta, como houve aqui em São Paulo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso não é nada mais ou menos do que obra do próprio homem, pelo desrespeito que teve com todo o ecossistema que a gente vive. O planeta está pedindo SOS, socorro. Então, a gente está aqui para passar uma lição, é uma missão que a gente começa a ter, de ter o cuidado com o meio ambiente. E eu só acredito nisso vindo da juventude, da escola, porque é onde você forma o pensamento. Mas eu, desde o começo da minha carreira, eu já trabalhava com uma espécie de denúncia do que estava acontecendo. Porque quando eu tinha 21 anos, eu ainda estudava na Escola de Belas Artes, eu estava no segundo ano, do terceiro ano da faculdade, eu fui visitar a Amazônia. E eu, muito jovem, nunca tinha sobrevoado a Amazônia, eu fiquei muito chocada com a linha, o poder do homem cortando a floresta com a Transamazônica. Então, tinha, naquela época, no regime militar, uma ideia de progresso. Desenvolvimentista. Desenvolvimento, né? Progresso e tal. Então, quando eu vi a Transamazônica ser construída, eu fotografei os tratores de esteira, as explosões, fotografei aquilo tudo e fiz um trabalho chamado audiovisual. Naquela época, hoje chama slide projection, projeção de slides, né? Mas naquela época a gente chamava de audiovisual, era imagem uma linkada à outra que tinha todo um pensamento. E eu fiz um trabalho que era mostrando essa devastação da Amazônia, né? Já com a Transamazônica. Você vê aqui com a Transamazônica. Você vê isso nos anos 70, né? Já ela tinha essa ideia desse cuidado, né? E da importância que era, né? Que você via, era como uma veia sangrando no meio da floresta, né? Você fazer daquele corte enorme, né? Eu me lembro até que tinha uma música, né? A gente morre, a gente na BR. Era uma questão. Eu usei nesse audiovisual o som de uma música da Janis Joplin, que se chama Dry
try a little bit hard. Try a little bit hard. Então, eu dei o nome nesse audiovisual, Try Amazon. Ou Tente Amazônia. Porque a Janis Joplin tem aquela voz aguda, né? E ela canta com uma força, assim, try, e repete. Então, eu peguei só essa repetição e coloquei no máximo, assim, e quando você vê esse audiovisual, tem esse som dela quase que chorando. E acho que a minha ideia era passar isso mesmo, porque a floresta estava pedindo ajuda, né? Porque era invasão do homem e destruindo tudo, né? Porque com a estrada vem a cidade, vem toda uma questão muito porque problemática. Não se pensa, né, na infraestrutura depois que vai ter que ter. E essa estrada, na verdade, foi muito pouco utilizada. Parece que ficou muito tempo em trechos abandonados, a floresta voltou a crescer, que graças a Deus a floresta tem uma capacidade de regeneração, né? Então ela volta, né? Demora muito, mas mostrei isso no audiovisual, a floresta invadindo a estrada novamente. Essa força, né? Muito... Então é muito importante, porque a Transamazônica até hoje é um problema, porque passa-se caminhões, mas ela é de terra ainda, né? Tem trechos de terra e que são... porque depois do governo militar, né? Então diminuiu já no governo Figueiredo, já não havia a mesma prioridade, né? Tinha mudado um pouco essa linha desenvolvimentista no Brasil, né? Teve essa transição, então também tudo que era da época militar foi tentado deixar esquecido, né? Mas essa coisa da não continuidade das coisas, né? Que acontece demais no Brasil e da prioridade, às vezes, política para cada obra que é de Estado, né? E às vezes se um partido começa, o outro não quer terminar porque aí foi começado pelo outro. Então, não se tem uma visão de país, né? É uma visão individual, né? Infelizmente, a política que se instaurou no Brasil é dessa forma, né? Cada um por si e o povo que se vire. É muito complicado, né? Porque muito difícil, muito difícil. Tem que ter um projeto de país, né? É um projeto a longo prazo, né? Não é só no prazo da reeleição. Isso que eu acho que a gente devia questionar muito aqui no Brasil também. Mas aí ela sempre fez um trabalho mostrando também, você fez um trabalho no Museu no Ceará, foi muito interessante também. No Dragão do Mar, em Fortaleza, um trabalho que eu fiz, todos os projetos que eu apresentei, os trabalhos de arte, foi em relação ao espaço, que eu trabalho muito em relação ao lugar que eu estou trabalhando, o lugar que eu vou expor. Então, o Dragão do Mar em Fortaleza, eu comecei a pensar na ideia da cidade. Então, a cidade com o nome de Fortaleza. Eu criei uma fortaleza de uma madeira que eles têm lá, que é muito interessante, chama marmelo. É um graveto que eles usam para fazer cercas nas casas, assim, na periferia de Fortaleza. E aí eu utilizei esse marmelo, que eles vendem como se fosse um arbusto que eles plantam para vender exatamente para essas pessoas. E então eu usei esse material e usei também o pólen das flores de Fortaleza, que tinha nas ruas de Fortaleza. Usei também velas de 7 dias, porque Fortaleza é um lugar que tem muita fábrica de vela, por causa da cidade ser uma cidade muito católica. E né? eu acho também porque tem a ligação com os romeiros de Padre Cícero. Entendeu? No Juazeiro. Isso era uma instalação que ela fez, tudo isso branco que vocês estão vendo aqui, era tudo vela. E as velas eram acesas, né? E ficou
A vela de 7 dias, né? 7 dias, e as formas vieram da própria vela. E aqui da parafina. Aqui também é. Essa aí é a obra que se chama Fortaleza, que ela corta 3 espaços do museu. E é uma escultura enorme. Mas olha que coisa bonita, né? Isso daqui é uma arte que não é a arte convencional que a maioria das pessoas vê, mas é uma interpretação em cima do nome da cidade, de um uso que a cidade tem, de um graveto, tipo um graveto. Quer dizer, a artista, ela transcende, ela sai disso tudo e imagina uma fortaleza dentro do museu, todo cortado como se fosse uma muralha, na verdade, de um material frágil, porque uma muralha dessa não retém nada, mas é um imaginário que você vê aqui dentro, né? Todo ligado é um estudo do local que você faz. E também que é proveniente da arquitetura indígena, da arquitetura vernacular, que é a arquitetura que é feita sem ser por arquitetos. Essa questão que eu me interesso, que eu estudei, que o meu trabalho perpassa, né? Que é a memória, é o tempo, tentar capturar as coisas que são incapturáveis através do tempo, congelamento do tempo, a arquitetura vernacular e a arquitetura urbana, né? Que eu trabalho essas questões, como aquela instalação que eu fiz no MAN o ano passado, na sala de vidro do MAN aqui de São Paulo, que é uma grande instalação, e essa instalação é feita de filtros usados de ar-condicionado de carros, e eu criei um ambiente onde a pessoa se sentia imersa nesse ambiente, né? Nesse período dos Estados Unidos, a Shirley, ela descobriu, por um acaso, que ela foi trocar um filtro de um ar, e aí ela pediu para ver quando tiraram, e o quanto ele estava poluído e sujo. Né? E aí ela começa a desenvolver um trabalho, no qual vocês acabaram de mostrar 2 peças aqui, mas isso é uma história muito longa, né? Que é muito 84, interessante. A preocupação aí já vem também com a sustentabilidade e com o meio ambiente e a questão da poluição nos grandes centros, que isso que a gente tem vivido drasticamente aqui em São Paulo, né? É que quando eu cheguei nos Estados Unidos, nos anos 80, tinha nos jornais, tinha uma discussão muito grande sobre a poluição e o dano da poluição para o ser humano. Então, eles faziam reportagem na Cidade do México, em Santiago do Chile, São Paulo, Los Angeles, onde tem muito carro, né? Então, apesar de Los Angeles ser à beira-mar, mesmo assim tinha uma poluição muito grande. Então eu comecei a pensar como eu vou capturar a poluição. Não tem jeito, né? O ar, como eu vou capturar o ar? Então eu fui trocar o ar-condicionado num carro de uma amiga minha, que cheguei no posto, ele falou, olha, esse cheiro, tinha um cheiro horrível, e ele falou, esse cheiro é porque o filtro está velho, tem que trocar. Aí eu já troquei, não funciona, né? E aí, quando eu troquei, eu vi o senhor tirando aquele negócio enegrecido, e eu pedi para ele, falei, o que é isso? Ele falou, é o ar que passa aqui, então isso aqui é a marca da poluição. Eu falei, então é esse material que eu estava precisando de trabalhar. E aí eu comecei, então, a ir nessas casas que trocam ar-condicionado e pedir para eles guardarem o ar, o filtro para mim. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho lá atrás e depois eu retomo mais adiante na minha carreira. Mas aí isso já ficou muito impregnado, não como uma poluição, mas vamos dizer, essa arte dentro do seu ser, da sua mente, né? Uhum. De que você deveria alertar, porque é um alerta também. Além de ser plasticamente muito bonito,
esses dois trabalhos que estão aqui, a Shirley, você vê, isso aqui são 2 filtros, né, de ar-condicionado que ela junta e faz esse trabalho. Mas olha isso tudo, essa cor, ela bota depois, tem um trabalho que ela faz para fixação desse material que a gente chama da poluição. E isso daqui é um trabalho e esse outro é a poluição. Essa tipo assim, uma areia que tem aí preta, isso é poluição. O que é negro mesmo é a poluição. É o caminho do ar, né? O ar passa no filtro e deixa a sua pegada. E o preto vem dos carros que poluem a cidade, né? Porque o filtro é branco, branquinho. Então, toda essa nuance dos cinzas que tem, até o preto, é proveniente do ar que passou ali, né? Então, é a poluição, né? Então, essa instalação grande que ela faz aqui no Museu de Arte Moderna é uma instalação maravilhosa. Só foi pena porque teve um tempo curto, né? Vamos dizer, fica um tempo e depois ela foi destruída, né? Vamos dizer assim. É uma instalação que ficou, era para ficar 2 meses, ela foi estendida, ficaram 3 meses aberta ao público, ficou aberta ao público 3 meses e depois é destruída. O que vale é só a memória que você deixa, né? O registro, né? As fotos e tal. Mas é muito interessante. Então, hoje você está nessa fase. A Shirley, como é uma artista já muito graduada, tem muito prestígio já, tem trabalho em todas as grandes coleções, como da família Cisneros, ela tem trabalho no Inhotim, tem trabalho no MoMA, em Nova York. Quer dizer, é uma pessoa que transcende o Brasil. Ela mas é uma pessoa de uma simplicidade, de uma naturalidade, né, muito querida. E ela tem trazido esse recado para a gente, para que se verifica isso, né? Que o que traz o desenvolvimento, né? De que forma esse desenvolvimento pode ser feito, né? Então, a gente tem que pensar se agora, nessas próximas gerações, com a questão da mudança do carro, se isso vai melhorar, né? Tem controvérsias com relação ao carro elétrico também, por causa da bateria e tal. Mas eu queria só trazer uma coisa, Tereza, que é do tempo da pandemia. A pandemia, a gente teve um problema também com o ar, né? Porque o vírus era transmitido por ar. Foi quando eu faço aquele trabalho do pulmão, que é o pulmão doente, que é o pulmão negro, e o pulmão sadio, que é o pulmão de ouro, né? Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Esse trabalho que eu utilizo a folha da baúmia, que é uma árvore que vulgarmente chamada pata de vaca ou unha de vaca, não sei, tem em vários lugares, muda de nome. Mas eu usei o pulmão doente e o pulmão sadio. E eu acho que a gente, o artista, ele tem sempre eu pelo menos procuro olhar no meu entorno, nas coisas que estão ao meu redor e ressignificar, trazer isso de uma outra maneira, né? Então, essa árvore ao pé da minha casa, tem uma árvore de baúmia, e quando eu olho essas folhas, eu vejo uma forma de pulmão. E aí eu realizo essa obra. Quer dizer, você vê dentro do entorno, você pode criar muito, né? Você precisa ressignificar o que está em torno de vocês. É como ela usou no Ceará, que eu estou buscando aqui. Eu me lembro que eu vi, aqui são as flores, né? Não, mais adiante.
mais para... Não, aqui. tá, é aí. Aqui, é. É. Isso aqui, tá vendo? É feito do pólen das flores do Ceará, naquela exposição que ela cria a Fortaleza, né? E é super interessante. Ela está precisando agora ir a Alagoas para ver qual é o insight, a inspiração que ela vai ter, porque é o estado mais bonito que a gente tem, né? Então, vai ser aqui tudo azul. Na verdade, eu não conheço Fortaleza. Alagoas, não conheço Maceió, Alagoas. Não conheço Alagoas. Mas você também tem essa ligação muito forte com a água, né? Eu trabalho com os elementos da natureza, que é o ar, a água, o fogo, e tem o quinto elemento também, que é a madeira, que na China eles têm 5 elementos, né? Porque a gente aqui tem terra, água, ar e fogo. No Ocidente, mas no Oriente tem o quinto elemento, que é a madeira. Então, eu trabalho com esses 5 elementos. O meu trabalho, toda a minha pesquisa gira em torno desses elementos da natureza. Mas sempre usando uma madeira que já foi, vamos dizer, que a árvore morreu, né? Que sempre no reaproveitamento do que já foi vivo. Galhos secos que já são descartados pela água, pela própria árvore. E, por exemplo, em Fortaleza, essa madeira que eles chamam de marmelo, eles também já eram... eu fiz o trabalho, depois foi desmontado, e a madeira foi retornada à pessoa que tinha me emprestado, na verdade. E aí também você tem uma instalação muito interessante, que são a dos ovos, né? Quer dizer, sempre você está criando... Eu tenho ela aqui. Eu usei ovos na verdade, esse trabalho, eu trabalhei com uma comunidade... e a comunidade, eu comprava os ovos, dava para a comunidade, e eles usavam o ovo para fazer bolo, para fazer... para comida. Para comida. E eles me entregavam as cascas lavadas. E eu chegava no museu, as cascas lavadas, a gente esterilizava com álcool e aí que a gente colocava dentro do museu. E esse trabalho eu estava querendo trabalhar a questão do nascimento e da morte, porque o ovo é o símbolo do nascimento, né? E aí eu fiz uma instalação enorme que eu usei desenhos dos meus filhos. Eu tenho um filho e uma filha. Então, eu coletei durante 15 anos os desenhos deles. Quando eles fizeram 15 anos, eu parei de guardar os desenhos. E aí trabalhei vídeo também, relacionando essa coisa da literatura no conhecimento, no desenvolvimento humano, né? Porque as crianças, a primeira coisa que uma criança faz é desenho, é um rabisco, é uma garatuja, mas depois ela começa a usar a linguagem, né? a palavra, né? Então, eu trabalhei essas questões e fiz esse trabalho sobre o nascimento, a evolução do ser humano, e depois você não tem mais controle sobre isso depois que ele cresce e vai para o mundo, né? Então, foi um trabalho significante, forte, significou muito para mim, porque eu chamei meus filhos para ver o trabalho. Eu falava: você se lembra quando você fez esse desenho e tal? Aí eles falaram para mim uma coisa incrível: mãe, isso é importante para você, mas para nós não, porque a gente não lembra.
Entendeu? Porque, na verdade, isso aí, quem coletou, Foi quem, você. Quem viu, né, sentido naquilo, fui eu. Eu que dei sentido para isso fazendo um trabalho. Mas eles não, eles fizeram e já. E a instalação, mundo. como estava no museu, a Shirley falou que era para as pessoas depois pisarem, porque é o ciclo do nascimento, né, e até da morte, né, vamos dizer. Mas as pessoas ficaram cuidadosas, do museu não deixou pisar, não é? Não, as pessoas ficavam querendo pisar nos ovos, né? Que, na verdade, não, e também, na verdade, ovos, era só a casca. É. Mas a pessoa olhando assim, né? Você, quando deu os ovos para a comunidade, pedia para quebrar pequenininho, né? Para poder deixar a casquinha mais inteira. Então a pessoa olhava assim, você já pensou pisar por cima de um bocado de ovo, né? Ia ser também tremendo, né? Mas em algum momento teve algumas áreas que foram pisadas, sim, né? Sim. Mas você vê que... Depois eu realizei uma outra instalação que falava sobre pulsação de vida, aqui do Sesc, em São Paulo. Que foi uma sala inteira com essas cascas de ovos inteiras, assim, e as pessoas pisavam. Elas, de fato, pisavam e a gente tinha que repor todos os dias novas cascas de ovos. E aí trabalhamos com a comunidade aqui na região de Interlagos. Era um trabalhão, né? Mas o ovo sempre é uma coisa fascinante, né? Porque é o nascimento, né? Aqui você também tem outro trabalho que... Tem um vídeo que eu fiz que foi parte dessa instalação, que é um ovo... galado, um ovo fecundado, e a mão de duas pessoas, um homem e uma mulher, segurando essa vida nas mãos, né? Mas essa vida se esvai, escorre pelos dedos e cai, vai embora. É um pouco isso que a gente tem com os filhos, né? Porque a gente cria, eles nascem da gente, cuida, depois eles vão para o mundo e você perde o controle, que é o normal, né? Porque os filhos são criados para voar. O poeta Gibran, né? Ele fala, seus filhos não são vossos filhos, são os filhos da vida por si mesma, né? Vêm através de vós, mas não vos pertence. O Gibran fala isso. É isso que a gente vê, e na realidade eu acho que cada vez mais as gerações que estão vindo, elas são mais desligadas de pai e mãe. E eu vejo uma preocupação, porque eu estou vendo que as gerações não querem mais ter filhos. Você vê o crescimento de pet, né? Se tiver um filho, é muito. Eu acho que está tendo, a Alemanha está tendo um problema, né? Porque eles estão incentivando, pagando a juventude para ter filhos. Porque a população vai se está vendo uma queda muito grande, né? Mas sempre trabalhos diferentes. Esse também você usa um tipo de um graveto assim, né? Já mudando de assunto, né? Porque são fases muito interessantes que a Shirley faz, baseado naquelas velas que ela deixa derreter. Numa outra experiência, ela faz e depois fundiu no bronze. Isso daqui são velas que ficaram quanto tempo acesa? 7 dias. 7 dias. Então, depois virou um grupo. Ela tem vários. É o resíduo, né? O resíduo, né? Que eu trabalho com essa ideia do resíduo, do rastro, né? Das pegadas. Então, é o resíduo da vela. O que sobrou da vela foi isso, né? Porque ela morreu, ela apagou. E só sobrou como parafina. Parece até o choro da vela, né? Ela se derrama toda ali. Então, depois isso te chamou tanta atenção, você vê que todas têm um espaço aqui, que ela fez esse grupo de esculturas baseado nesse choro da vela aí. Nessa experiência, né? Porque, na verdade, é uma experiência vivida. Você põe uma vela acesa todos os dias, você olha aquela vela, ela está diferente, né? Nesse caso aqui, porque normalmente
Esse caso foi interessante. Eu tinha mudado para São Paulo, eu sempre gostei muito de fogo. E aí eu comprei essa vela de 7 dias e eu estava preparando para uma exposição em Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade que tem não sei quantas mil, tem muitas igrejas, né? E tem uma tradição religiosa muito grande. Então eu estava pensando, o que eu vou fazer para Ouro Preto? Comecei a estudar sobre Ouro Preto e aí eu pensei nessa questão da vela. Comprei essas velas de 7 dias, mas como eu nunca tinha feito nem promessa, nem nada na minha vida, eu não sabia usar a vela. Então eu não podia tirar o celofane, o papel que envolve a vela. Eu, muito inexperiente, tirei o celofane. E aí a vela começou a chorar, como você disse, cair. E eu fui vendo, todo dia eu via, a forma estava diferente, a forma estava diferente. Eu falei, isso é muito interessante, porque está ficando uma escultura barroca. E o barroco é exuberante em Ouro Preto. Então, aí eu tive a ideia de realizar uma instalação com essas velas de 7 dias, que depois eu acabei fazendo outra exposição que se chama Duração dos Dias, com vela de 7 dias, são essas, e eu usei vela de 21 dias, que são enormes, assim. E que também as esculturas são do resíduo dessas velas de 21 dias. Você vê que são vivências, né, que ela transforma, ela faz uma releitura. Uma ressignificação de coisas tão simples assim, né, que fazem parte do cotidiano de tanta gente, né? Porque realmente aquela região toda de Minas é muito voltada à religiosidade. O número de igrejas, tem muito turista também, né? Mas tem a ver, e o dourado com o barroco, né? Tudo isso. O movimento das peças, né? E aí você fala de fogo, ela fez um trabalho também muito interessante, uma instalação, porque aqui em São Paulo, né? Onde você fala que você é que fez e que tem a experiência. Eu fiz em Minas, que é essa do livro. É uma instalação enorme, onde eu usei 100 metros quadrados de área e coloquei uma camada enorme de galhos secos de árvore, que é árvore de eucalipto. Eles são já caídos, eu não cortei, eles são secos mesmo, porque o eucalipto é uma árvore que ela vai descartando os galhos, né? E aí eu coletava e enchi esse ambiente e realizei esse trabalho aqui em São Paulo em 2 lugares, no Paço das Artes e na Galeria Valuória, nos anos 90. E tinha um fogo aqui, né? E tinha um fogo que era controlado, mas quando você chegava no ambiente, dava aquele impacto, frio na barriga. Que ia pegar fogo, né? Que aquilo estava numa iminência de um fogaréu, de um incêndio, né? Porque era galhos secos, né? Super inflamável, e um ali. Então a ideia era trazer esse suspense, esse momento de suspensão da O que vida. era interessante, deveria ter sido, era ter gravado, você ter um vídeo para gravar esse impacto das pessoas chegando nesse ambiente com fogo, não é? Porque as pessoas ficavam meio atônitas, né? Mas você vê que a Shirley, ela é uma pessoa que trabalha muito, ela pesquisa muito, ela tem fases muito diferentes, momentos, às vezes, da vida do seu, né, do que você está passando e da sua história, né? Mas eu volto pelo mesmo lugar. Mas volta sempre para o mesmo lugar. O artista, tipo uma mandala, ele né? anda Você vai em círculo, mas em estratas diferentes, né? Uma espiral, né? Mas porque sempre o cuidado com a água, né? Você tem essa outra, tem. Essa outra obra que você fez no Espírito Santo, né? Muito bonita, que ela tem um trabalho de espelho e de água
Você vê aqui, olha que interessante aqui também. Porque o espelho é uma água dura, né? O espelho é uma água, ele dá essa sensação de água, né? Então, eu espelhei o piso da... Tem muitos anos que eu trabalho com esse material, que é um alumínio, que é muito bonito isso. Ele é um alumínio que ele tem um espelho, né? É um espelho, e ele simboliza, né? Traz a questão líquida, porque nós vivemos num período líquido, tudo é muito líquido. Hoje está aqui, você está num ambiente, mas você não sabe se é real ou virtual. A vida é muito líquida. Então, tem um sociólogo polonês chamado Bauman, o Zygmunt Bauman. Ele escreve todos os livros, ele tem vários livros que ele escreve sobre a modernidade líquida, o amor líquido. Então, eu lendo Bauman, eu tive a ideia de utilizar o espelho com essa ideia, de trazer, né, a água, de trazer a liquidez, né? Isso que... E aí eu sempre uso no piso dos lugares, como eu usei aqui no MAN, também eu usei no piso. Que a gente vai botar essa imagem, que é maravilhosa. Nós nos conhecemos, muito interessante, na Pinacoteca. E nesse dia desenvolvemos uma conversa, foi uma beleza. Eu já tinha ouvido falar da artista, né? Mas a gente estava lá como pessoas incógnitas e que foi ótimo. E descobri cada vez mais como ela tem facetas, mas que você, como você diz, vai e volta e gira, né? E vem em torno. Mas foi um super prazer estar com você aqui, ouvir, passar para vocês uma artista desse quilate. A Shirley hoje trabalha na galeria da Raquel Arnaud, está com a Mira lá, né? Que representa meu trabalho. Que representa o trabalho dela, né? Mas é uma artista super consagrada, tem todos os grandes museus aqui no Brasil, você tem obra dela em grandes fundações. E para mim é uma honra tê-la aqui e ter essa pessoa também com a sua doçura fora da arte, né? Do que você representa, do que você é uma pessoa maravilhosa, sensível e que, como a gente estava falando, tem toda essa questão da causa ecológica. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi muito bom estar com você, sempre boa a energia, ela é uma pessoa de uma paz incrível. E agradecer a toda a produção, né? Tá aqui de novo ao Hélio, né? Por estar aqui com esse espaço aqui que maravilhoso, a gente está aqui juntos. E vou deixar você fazer suas considerações, o que você, assim, o que é que você sente, que você quer passar aí para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço, Tereza. Eu acho que foi um feliz encontro nosso. Eu gostei muito de conhecer sua energia, sua sensibilidade também. E então, uma pessoa super interessante, além de tudo. E eu acho que a arte tem esse poder, né, de transformar tudo que é arte, de fato, é aquilo que pode transformar o outro. A arte tem que ter esse poder de mexer, né? de transformar, né? De cutucar. Não é só retratar, ela tem que ser além disso, né? Mas é isso. Mais uma vez, obrigada também a vocês que estão nos ouvindo. E cada semana vamos trazer uma pessoa maravilhosa para apresentar aqui a vocês e para divulgar o trabalho, a arte e o nosso pensamento, né, da sustentabilidade, do cuidado com a natureza e de que a gente tem que cuidar do planeta. Mas é isso. Um beijo grande para todos.